Gente, a saúde, ela não tem pausa. Só para lembrar, a saúde não vai fazer pause agora para começar lá na frente. Então, assim, gratidão quem está aqui com a gente para pegar essas dicas que a gente vai falar. Vocês podem perguntar, a gente fez um roteirinho, mas podem perguntar à vontade, porque realmente não somos joguinhos de videogame que dá para guardar e viver depois, ter a segunda e a terceira vida, não tem, é uma só, então que a gente possa cuidar dela muito bem, e dos nossos filhos também, porque não queiramos carregar uma culpa de pensar, poxa vida, eu podia ter feito isso antes, poxa vida, se eu tivesse começado ontem, uma semana atrás, porque quando você vai ver, passa voando. Você pensa que o negócio começou ontem, já tem um mês que está acontecendo aquilo, que está chateando seu filho, que está acontecendo na escola e você não foi ver. E pode ser que você consiga, como diz o Dr. Dave Stewart, você possa consertar uma pessoa quebrada em 100%, mas pode ser que você não consiga mais consertar os 100% da pessoa quebrada. Afinal de contas, nós não somos uma máquina como o carro, que eu dei o exemplo, nós somos seres humanos, né? E o nosso fígado não é igual um pneu de carro que você vai lá e troca e bota outro. O nosso pulmão não é igual, sei lá, um ar-condicionado do carro que você vai lá e troca e bota outro. Então, assim, se você cuida bem do seu carro, pensa que da vida você tem que cuidar 10 mil vezes melhor. Tinha que passar essa lição, viu, amiga? Porque, ó, eu tô vendo muito no consultório isso, as pessoas não têm tempo para cuidar da prevenção, aí acha que cuidar depois tratando vai ser igual a prevenir, não é. Simplesmente não é, já está tudo bagunçado naquele lar, o equilíbrio emocional já foi pro brejo. A gente fez roda de adolescente, eu falo muito com o Dani isso, a gente fez roda de adolescente, e os adolescentes estão assim com as mães, pensa que eles chamam as mães de bruxa. Gente, não é brincadeira, não é exagero meu, é bruxa. Eles iam falando, eu e as outras mediadoras, a gente ia afundando assim na cadeira, assim, meu Deus, a gente já pode ir embora, porque a gente ficou apavorado com a visão, com a quebra de vínculo que eles tiveram das mães, especialmente das mães. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter carinho nas palavras, a gente às vezes tem cuidado de falar com um colega de trabalho, não tem cuidado de falar com o filho, né? Eles também querem esse respeito. Então, vamos respeitar com palavras, vamos respeitar com atos, com exemplo. Por isso que eu já comecei perguntando quem já malhou hoje, porque a gente cobra do filho também que ele faça atividade dele, cadê a nossa, né? Então, eu já falei muito. Dani, pode começar aí, manda abraço, amiga. Não, mas tá ótimo. Esse recado aí foi excelente. Antes da gente começar, então, seguindo aí o conselho da Paulinha, a gente vai começar com óleo essencial. Quem tem um óleo essencial em casa, quem não tem vai fazer a respiração junto. Então, pega lá um olhinho na gaveta, levanta, vai lá, pega na cozinha, no quarto, na sala. A gente vai fazer uma inalação junto aqui, né? Como a Paulinha falou, eu também vejo dessa forma. A gente, como mãe, é uma janela dentro de casa, né? Às vezes entra sol, às vezes não entra. E quando a gente abre, nós, como mãe, como a gente está bem, a gente abre para entrar o sol, né? E quando a gente não está bem, a janela fica fechada, parece que para toda a casa. Então, a gente é essa janela que vai abrir, vai entrar o sol para a família. Então, a gente precisa cuidar da gente também, tá? Eu vou pegar aqui o Balance e eu vou fazer uma misturinha aqui. Eu vou colocar o Balance aqui e eu vou colocar uma gotinha de tangerina também. E aí, a gente vai misturar suavemente e vai inalar. Profunda e gentilmente. Quem não tem o olhinho, gente, está no trabalho, só de parar para fazer a respiração profunda já dá uma diferença aí na concentração, na atenção, no foco. A gente precisa de manhã oxigenar, né? Oxigenar as células para chegar no cérebro também. E outra coisa, né? Eu falei profunda e gentilmente, isso é o normal. Agora sim, ó, estamos irritadas, estamos com problema. Quando tem alguma questão junto de irritabilidade, aí vai uma técnica, tá? De irritabilidade, de raiva,
a gente vai exalar com a boca aberta, sempre exala com a boca aberta, tá? Inala e exala com a boca aberta, tá? Que daí a gente vai colocando para fora e a gente não desconta em quem não tem que descontar, que normalmente é os mais próximos, né? Às vezes a gente traz preocupação do trabalho também, desconta com quem está próximo, com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai. Então, essa é uma das técnicas. E também a exalação não precisa ser só assim, ela pode ser assim também, ó. Ah, né? E nesse a gente já coloca para fora, né? Porque a raiva ela também é um sentimento. E ela também, a gente tem costume de dizer que ela é feia, a gente tem costume de dizer que ela tem que ser reprimida, ela não tem que ser reprimida, porque às vezes ela explode. E essa técnica a gente pode ensinar para os nossos filhos também, principalmente aí os que estão entrando na adolescência, né? Aquela questão, a Leda fez a Leda é uma professora de anos de yoga, ela é maravilhosa, e ela fez uma live que ela falou sobre a questão da birra da criança, né? Quando a criança quer uma coisa, quer porque quer, ou não acontece, ela birra, birra, birra. E daí ela disse: sabe o que vocês fazem, mães? Vão para cima da cama, em cima do colchão, e esperneiam até não poder mais. Porque o nosso corpo, ele precisa ter aquela sensação que sentiu, que passou. Deu, passou. Então, quando tem essa questão de irritabilidade, essa raiva, essa frustração, faça alguma atividade que transpire. Uma faxina em casa, malhar de manhã, como a Paulinha falou, malhar à tarde, malhar à noite, enfim, né? Algo que transpire, porque daí aquilo vai passar, vai nos ajudar a lidar com aquilo, né? E aí utiliza os olhos juntos também sempre. Então, meninas, só para a gente conhecer um pouquinho, quem está aqui na sala, coloca para a gente no chat, quem ainda não utiliza óleo essencial, coloca número 1. Dani, nunca utilizei óleos essenciais, ou é o meu segundo mês, meu primeiro mês ou segundo mês que eu estou utilizando óleos essenciais. Coloca um ali para a gente no chat. Eu vou colocar um ali, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Colocar o 1. Mais alguém que não utilizou ainda nenhum óleo essencial, não tem problema nenhum, eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu não vou pedir para abrir vídeo, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho o público, saber se a gente faz uma introdução sobre o que é óleo essencial também, ou, eu estou no primeiro mês de uso, estou no segundo mês de uso. Tá bom. Qualquer coisa vão colocando aqui, tá? Mas então, como a Paulinha falou, gente, a gente precisa estar bem para ajudar eles, né? E desde que eu estou na Doterra, uma coisa bem bacana é essa rede de apoio que a gente pode ter. Olha só, então tem uma aqui, né, a Paty, enfim, vão colocando ali. A gente tem uma rede de apoio dentro da Doterra, entre as mães. E uma das coisas que eu acho bem interessante de eu comentar aqui é o que o óleo essencial não é, tá? O que ele é, vocês já sabem, né? Ele é o extrato puro da planta, ele é um composto aromático. O que que ele não é? Ele não é um medicamento. Como assim, Dani, ele não é um medicamento? Vocês já vão entender o que que eu quero dizer. O que que a gente está acostumado? A gente está acostumado a ter alguma doença, ter alguma dor, adoecer, nossos filhos ter febre, né? Eu estou falando tanto da gente quanto eles. E aí a gente procurar uma farmácia e aí a gente procurar um médico, né? O óleo essencial, ele tem que ser visto diferente, não como um medicamento por causa disso, ele tem que ser visto como um estilo de vida, como um alimento, como uma prevenção, aquilo que eu vou colocar na minha vida todos os dias, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E os nossos filhos, eles não vão ter essa rotina se eles não verem esse nosso exemplo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, colocar isso na nossa rotina como mães e ajudar marido, filhos a colocar, né? E assim, a gente sabe que eles não vão seguir a rotina, né? Para virar uma rotina, a gente precisa fazer ali afixar alguma coisa em algum lugar visível, na geladeira, enfim, no mural, num quadro, né? Então, protocolo para o marido, protocolo para mim, protocolo para a filha, protocolo para o filho, e aí colocar os horários ali, vai ficar mais simples, né? O Kit Kits, ele vem facilitar o uso também, né? Mas então, essa questão de a gente lembrar e de a gente ser o exemplo de incluir na rotina, tá?
Outra coisa, a gente não precisa crer nos óleos. Os óleos essenciais, eles não dependem de crendice, tá? A gente precisa praticar o uso, utilizar. Eu não vou ter experiência se eu utilizar de vez em quando. Então, é incluir a rotina. E o nosso propósito aqui é ajudar vocês a incluírem na rotina de uma forma prática. E muitas vezes, porque muitas vezes a gente esquece, a gente mesmo, né? A gente esquece de fazer isso. E aí a gente pode estar lembrando uma outra aqui. Porque eu imagino assim, ó, que todo mundo aqui já foi chefe dos filhos, chefe de cozinha, já foi nutricionista, já foi psicóloga, já foi enfermeira, já foi médica, contadora de história, né? Aprendeu a fazer teatro para contar as histórias para os filhos prestarem atenção, talvez comerem alguma coisa, né? Então, assim, vocês precisam se sentir realmente empoderadas e autossuficientes no uso dos óleos essenciais. E não é complicado, tá, gente? Tem algumas questões que a gente precisa cuidar, sim, né? A diluição, principalmente se for bebê, mas os óleos essenciais, tu vai tratar alguma coisa, por exemplo, começou uma dor de garganta. Eu não tenho certeza que é uma dor de garganta e deu uma febre. Eu vou utilizar uma melaleuca, uma copaíba, que é ao redor do pescoço. Se não for, não vai passar, né? E aí eu vou levar ao médico. Se for, vai passar, eu vou tratar com a imunidade também. Depois a doutora Paulinha vai falar sobre isso, tá? E se sintam à vontade em colocar aqui as dúvidas de vocês, tá? Então, tá bom, a Rafa tem um mês de uso, a Mayara também recém está utilizando os óleos, a Paty também. Tá certo, então. Então, eu achei importante falar isso para vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui, vocês só me confirmem se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a tela? Sim? Então, tá bom. Aqui trocou? Sim? Então, podemos ser uma rede de apoio, uma comunidade, né? Vocês já imaginaram o legado que vocês vão deixar para os filhos de vocês utilizando coisas naturais? Isso é maravilhoso, não tem preço isso, né? E aí que vocês conseguissem enxergar, isso é possível para mim, isso que a Dani está falando é possível para mim, isso que a Paulinha está falando é possível para mim. Tá certo, gente? Então, vamos começar com as emoções, tá? Eu tenho aqui dois, nós nos mudamos, né? Nos mudamos de cidade, e os dois filhos estavam começando escola nova. E aí, a minha mais velha estava ansiosa, né? Como é que será que vai ser? Primeiro dia de escola, será que eu vou fazer? A principal preocupação dela era esse: será que eu vou fazer amigos? Como é que será que vai ser a turma? Quem será que eu vou encontrar? Será que eu vou ser aceita, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar um pouquinho isso nela. E a gente sabe que a preocupação, ela somatiza nessa região aqui, intestino, estômago, dá uma dorzinha de barriga. Então, sempre que vocês verem eles com alguma dorzinha de barriga, pode saber que eles estão um pouquinho preocupados, né? Se não foi alguma questão ali, alguma virose, alguma coisa que comeram que fez mal, eles estão preocupados. E aí a gente vai poder entrar com dois óleos essenciais, duas frentes de óleo essencial. Um para uso aromático, né? A parte, então, de inalação, com algum cítrico ou algum mix de cítrico, tá? E aí o cítrico pode ser o laranja, né, white orange, ou ele pode ser o tangerina, ou ele pode ser o mix, que é o Brave, que é esse aqui do Kit Kits. Então, para quem está conhecendo os óleos agora, a gente tem os óleos dos kits, e a gente tem um kitzinho assim, ó, que é próprio para as crianças. Ele vem numa bolsinha, ele tem umas cartinhas explicando o uso, e aí ele tem essas tampinhas aqui, ó, que dá para pendurar no estojo, dá para pendurar na mochila, tá? Então, esse aqui, gente, é o Brave, é o óleo da coragem, né? Então, quando faltar coragem para fazer uma prova, faltar coragem para enfrentar um colega que está fazendo bullying contigo, né? Também utilizar esse óleo aqui. O que mais? Vou apresentar um trabalho, estou tímido, use esse óleo aqui também, tá? Então, esse cítrico. Ou a gente pode usar também o Steady, tá? Ó, o Steady é o óleo do equilíbrio, tá? A parte do coração. Viu que ela tá chorona, que aconteceu alguma coisa, vai lá, conversa e utiliza esse aqui.
que vocês podem comparar? O Steady com o Balance, tá? Então, não tem o Steady, utiliza o Balance. Não tem o Brave, utiliza o Tangerina, por exemplo. O Hope também pode ajudar. E aí eu vou entrar também lá no estômago, que está dando dorzinha de barriga. Com qual? Com o Tamer. Esse óleo aqui é maravilhoso. E o cheirinho dele, ele é mentolado, bem suave, tá? Então, o Tamer vai ajudar. Vou fazer uma massagem aqui na região do estômago, vou ter uma conversa e vai ajudar bastante, tá? Eu vou só fechar um áudiozinho aqui, que tá aberto, eu acho. Tá um pouquinho... Peraí. Vou fechar um áudiozinho aqui. Pronto. Aí. Tá bom, gente? E outra coisa é o Adaptive. O Adaptive é um óleo que a gente utiliza muito no difusor aqui em casa também, tá certo? Depois, a gente tem a questão da rotina escolar, né? Da volta à rotina. Então, a gente tem ali desde dezembro, não tem aula, janeiro, volta em fevereiro, aí estão dormindo tarde, estão acordando mais tarde, tá tudo bagunçado, né? Então, uma questão bem importante é a gente sentar como pais, não, vamos rever a rotina. Que hora que a gente está dormindo? Ah, a gente tem que dormir mais cedo. Ou eles precisam dormir mais cedo, a gente tem que conseguir colocar eles para dormir mais cedo. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas assim, a mais velha aqui, a Isabela, não sei se é por ser menina, também ontem eu e a Paulinha a gente estava conversando sobre isso. Se ela sabe que ela tem que acordar no outro dia de manhã, ela vai dormir cedo e ela acorda cedo, sem problema algum. Agora, o Davi, enquanto a gente não parar a rotina em casa ou não for com ele até o quarto, contar uma história, conversar, fazer uma oração, ele não vai dormir, né? A não ser que ele esteja muito cansado. E aí, de manhã é uma preguiça para acordar, uma preguiça, até ele está estudando à tarde esse ano. Então, assim, ó, a gente precisa fazer essa rotina e depois sentar com eles e falar da rotina, né? Olha só, vamos dormir, então, até às 10 da noite, até às 9 da noite tem que estar todo mundo dormindo. E aí, como a Paulinha falou um dia, né? Desligar as telas um pouquinho antes, né? De preferência 2 horas antes, para o cérebro já ir acostumando e tudo mais, tá? Então, são vários ajustes em casa, né? Horário de acordar, horário de dormir. E a aceitação para isso, como é que a gente faz? Liga o difusor, liga o difusor. A gente vai colocar um balance no difusor, a gente vai colocar um adaptive, um frankincense, uma copaíba, a melaleuca ajuda muito também, tá? Então, eu vou colocar o difusor para que essa mudança na rotina seja mais leve. Ela não seja aquilo que a gente estava falando ontem e a gente fique de bruxa, como a Paulinha falou, né? Mas tem que fazer isso agora, vamos, levanta, tem que dormir, desliga o celular. Então, quanto mais rotina tiver, melhor. E não pensem que aqui em casa é leve e tem rotina e é tudo tranquilo. Não. Mas quanto mais a gente fizer, melhor, né? Quanto mais a gente trazer para o tranquilo, melhor. Tá bom? Então, aqui a gente falando um pouquinho mais sobre o sono. Depois a Paulinha, se tu quiser falar, Paulinha, depois sobre o sono também, as questões ali hormonais que a gente tem, né? O que que libera, a questão da ocitocina, da dopamina. Então, assim, por que que o meu filho não está dormindo no horário certo? Ou por que que o sono dele está agitado? E eu preciso saber perceber isso, né? E não ficar esperando, tem que agir logo. Então, eu vou preparar o quarto com um difusor, né? A gente vai falar rapidinho aqui sobre quais óleos a gente pode colocar. Eu vou preparar o quarto com um difusor. Eu vou ver uma história para contar para ele. Vamos começar a ler esse livro aqui, com essas histórias aqui. Tu lê um pouquinho, depois eu leio. Uma conversa. E aí, gente, assim, ó, a massagem, às vezes eu estou trabalhando até mais tarde. E aí, por exemplo, o Davi está agitado para lá e para cá. Se eu simplesmente chego e conto uma história, às vezes ele fica mais agitado. Mas se eu faço uma massagem na barriguinha dele, no pezinho dele, ele fala assim, ó, ele capota. Daí eu pensei assim, gente, por que que eu esperei tanto? Eu devia ter vindo antes fazer essa massagem nele. Então, a massagem, eles amam massagem. E quem ainda não gosta, tem cosquinha nos pés, eles vão acostumando, tá? No início, eles têm muita cosquinha no pé. Mas eles amam massagem. Então, um outro aliado para vocês, assim, ó, deixem do lado da cama, né? A gente tem aqui o Calmer, que é um mix. Ele tem vários óleos relaxantes.
tá? Para aquela criança que está agitada, para ter um sono mais relaxante. E assim, ó, uma coisa que precisa ter em casa é o óleo de coco, para sempre diluir. Maria, quer comentar alguma coisa? A Maria está com a mão levantada. Pode abrir teu áudio, pode comentar. Oi, Maria. Quiser comentar, fica à vontade, tá, Maria? Então, aqui, ó, ela está conectando o áudio. O óleo de coco, porque eu vou precisar diluir. Eu vou fazer essa massagenzinha no pé, eu vou precisar diluir. E a outra coisa que é bem bacana é isso aqui, ó. Depois a gente pode compartilhar. Vou mostrar para vocês. Aqui tá, só um pouquinho, gente. Deixa eu procurar aqui. Estou respondendo no chat, gente, mas pode perguntar aí no áudio, se quiser também, tá? Ó, depois a gente pode enviar para vocês essa Os, técnica aqui, o- Aroma Touch. os olhinhos Oi, do Kit Kids não precisa diluir, né? Eles já vêm diluídos. já vem diluído. Uhum. Ah, tá. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ele vem assim rolãozinho, tá? Todos eles já são diluídos. E vamos pensar assim, ó, na medida que a gente ensina eles a utilizar, daqui a pouco eles mesmos vão estar sabendo. E aí a gente observando já sabe o que está acontecendo, porque às vezes eles não falam. Eles podem estar passando alguma coisa, alguma questão na escola e eles não falam. Mas daqui a pouco, minha filha está usando muito Brave, meu filho está usando muito Brave, vou conversar. O que está acontecendo, será? Né? Então, quanto antes eles entenderem melhor. Gente, aqui, ó, tem uma técnica que um dos fundadores da doTERRA, ele é o doutor Dr. Hill, tá? E aí ele ensinou a técnica Aroma Touch. É uma técnica de massagem nas mãos, nas costas, nos ouvidos e nos pés, para relaxar. Não é massoterapia de friccionar, tá? É a massagem através do toque. E assim, ó, nós adultos recebendo essa massagem, a gente ronca, quero dizer ronca, entre aspas, ronca de apagar, tá? De dormir, né? O Álvaro e a Amanda receberam essa. Até se a Amanda estiver na sala, quiser comentar alguma coisa com relação à massagem, Amanda, fica à vontade. Receberam essa aula, esse treinamento do Dr. Hill. Então, assim, a gente fazer isso em casa com nossos filhos é bem importante, principalmente nessa parte de relaxar, tá? Amanda estiver aqui, quiser comentar, fica à vontade, tá bom? Vai enriquecer aí o nosso treinamento. Quais seriam os olhos no momento de dormir? Então, o Calmer, como é que eu vou utilizar ele? Que é esse do Kit Kids. Como é que eu vou utilizar ele? Vou fazer a massagem no pé, vou fazer a massagem na linha da coluna, tá? Ajuda muito a relaxar essa massagem na linha da coluna. Vou utilizar o lavanda. Dani, eu não tenho difusor. Pingo lavanda no travesseiro, dá uns tapinhas assim. Pode ser antes da criança ir dormir, porque às vezes fica muito forte, né? Então, pinga uma gotinha, dá uns tapinhas, criança vai deitar ali, vai sentir o cheiro da lavanda e já vai relaxar. O Serenity é um outro óleo maravilhoso, que seria assim, ó, Serenity para adulto e o Calmer para criança, mas o Serenity pode ser utilizado para criança também, ele só não é diluído, tá? O Brief, porque pode ter aí algum problema respiratório, por isso que a criança não está dormindo bem, por isso que ela está acordando várias vezes à noite. Aí o ideal é colocar ele no difusor, não tem o difusor, não tem problema nenhum. Dilui em óleo de coco, né? Faz uma massagem no peito aqui, coloca o Brief, ele é bem forte, tá? Para crianças até 10 anos, o Brief ele é bem forte. O que que eu já fiz? Já pinguei na minha mão, diluí com óleo de coco e assim que o Davi dormia, eu colocava assim no rostinho dele e ele respirava, tá? Mais longe, assim, né? E ele respirava. Ele até hoje, ele tem 8, né? Ele sente o peppermint, o brief é muito forte para ele. Outro óleo, gente, que ele, apesar de revigorar, energizar, é o laranja, ele ajuda a relaxar também. Esse óleo é maravilhoso para relaxar. E o vetiver. O vetiver, ele ajuda a gente a ficar naquele sono profundo, tanto criança quanto adulto, tá? Você tem alguma dúvida com relação ao sono, ao uso dos olhos? Não? Então tá. A gente vai passar para o próximo aqui. Bom, então atividade física, né?
a gente percebe que durante as férias, se não tem atividade física, que é uma coisa que aconteceu aqui em casa, né? As crianças tiveram férias e eu e o Léo, a gente estava trabalhando, e a gente trabalha de casa. Então, às vezes, a gente está trabalhando, quando vê, eles estão no notebook, no tablet, no celular, né? Então, a gente precisa tirar. E essa atividade física é um ar livre, a gente tirar de casa, né? E colocar para o ar livre. Então, pode ser uma trilha que a gente vai fazer com eles, um passeio, e essas coisas, assim, eles vão guardar para sempre na memória deles. Agora, atividade física mesmo, eles precisam colocar ali os músculos em dia. Por exemplo, assim, ó, a Isabela, ela faz ginástica. Sempre gostou de fazer ginástica. Ela fazia ginástica rítmica, agora ela faz ginástica de trampolim e é muito bom, faz muito bem para ela. O Davi, a gente não colocou ele, ainda ele está definindo o que que a gente vai fazer agora. A gente está vendo os horários, o que que ele vai fazer, né? Mas ele precisa, porque ele come muito bem e ele está ficando fofinho. Então, assim, ele precisa de alguma atividade física. E aí, alguns óleos que ajudam, assim, aquela criança sedentária, né? Ele não é uma criança sedentária, mas tem aquelas crianças que não saem da frente do computador. Alguns óleos que podem ajudar, então, a sair dessa inércia, né? Desse comodismo. O Tangerina, o Brave, o Hope, né? Então, lembrando que o Brave e o Hope, eles são nesse formato aqui. O Tangerina é nesse formato aqui. Eu vou colocar o uso aromático ou eu vou passar aqui nos pulsos, na região aqui da coluna também, tá? E lembrando que foi para o esporte, foi jogar futebol, foi subir na árvore, e aí caiu e bateu. E aí o que que a gente faz? Então eu sempre digo assim, ó, aquele metiolate que a gente utilizava, que as nossas mães utilizavam, é o melaleuca, tá? O melaleuca vocês precisam ter, porque ele é antisséptico ali, ele faz aquela asepsia, ele faz aquela limpeza, ele é antifúngico, antibacteriano, alguma picada de inseto, vai poder utilizar ele também, vai fazer uma trilha, vai acampar, utiliza ele também, tá? E o lavanda, né, gente? O lavanda é o nosso canivete suíço do óleo essencial. Não sabe o que utilizar, utiliza o lavanda, tá? O outro óleo que eu amo, amo, eu tenho na minha bolsa comigo, a gente usa com as crianças, é o Stronger, que é esse aqui, tá? Que ele é um mix de 4 óleos bem poderosos. Então, assim, ele vai sempre ajudar a fortalecer a imunidade. Depois a Paulinha vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E ele vai aumentar a frequência, tá? E aí, então, assim, caiu, chorou, tá para baixo, utiliza o Stronger, que vai ajudar bastante. O outro óleo, gente, que é o óleo aqui do conforto, é o Rescue. Esse óleo aqui, assim, ó, bateu a cabeça, fez um galo, pode usar um frankincense, pode usar um balance, mas esse óleo aqui é maravilhoso para não fazer o galo, tá? Passar aqui, massagear. Ele é como se fosse o Deep Blue das crianças, o Deep Blue infantil, esse Rescue, tá bom? É outro do Kit Kids. Vocês estão vendo como a gente utiliza o Kit Kids, né? Ali a questão que a gente falou de dor de barriga, alguma virose, qualquer questão ali digestiva é o Tamer, tá? Vai viajar, a criança enjoa ou tem muita curva, utiliza o Tamer na barriguinha fazendo a massagem também. Aqui na palminha das mãos, eles inalando também. E o Copaíba, né? O Copaíba, ele é muito semelhante ao melaleuca também, vai atuar também na imunidade e ele ajuda com a dor. Qualquer tipo de dor pode passar no local, né? E o Copaíba pode ingerir também. Claro, aí tem que ver a idade da criança, tá certo? E agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação correta. Paulinha vai falar para a gente aqui sobre a alimentação correta. Em relação à alimentação, a gente consegue, né, fazer bem quando a gente está em casa com as crianças. E tem que lembrar de tentar manter isso na época da escola, né? Estamos voltando agora começou o ano, né? Acabou o carnaval. E aí, o que que você já comprou para os seus filhos levarem para a escola? A gente tem que, claro, tentar desembalar menos e descascar mais. Então, aqui, Dani até colocou foto de frutinha. E levar para a escola, sempre tentar colocar. Eu estou considerando que em casa a gente faz do jeito certo, tá? Tem fruta, tem todos os legumes, verduras. Verdura não é só estar no alface, pelo amor de Deus. Toda vez que eu pergunto, não está comendo folha verde, menino?
no consultório. Sim, tia, eu como alface. Alface eu nem considero. Tem que comer folha verde escura, taioba, rúcula, agrião, coisa que realmente vá ter mais ferro e outras vitaminas, né? Então, considerando que a criança está almoçando e jantando direitinho, o que que você vai mandar para a escola? Tenta mandar sempre uma coisa que você possa talvez preparar em casa, né? Com aquelas receitinhas mais tranquilas, e uma fruta. Sempre tem que ter uma fruta. Se não dá tempo de preparar a receitinha em casa e não tem jeito, tem que ser um pãozinho, aqueles briochezinhos pequenininho, ou outras comidinhas mais práticas, pão de queijo, enfim, que você assou, tá pronto lá, é só levar. Tudo bem, mas lembra de colocar a fruta junto, porque o horário que eles mais vão lembrar de fruta é nos lanches, e eles estão longe da gente. Se a gente não mandar, não tiver em casa, eles vão procurar outras coisas fáceis que vai ser o quê? Desembalar, né, para comer. Então, vamos tentar fazer isso. Outra coisa, gente, desde 8 aninhos de idade, a criança já tem que estar suplementando aí com ômega, com fibra, fazendo uso do probiótico, né? O probiótico a gente faz 3 ciclos anuais. Então, às vezes, seu filho não está sendo o carro que ele poderia ser, a Ferrari que ele nasceu para ser, porque você não está cuidando do básico. Então, o que a gente está falando aqui dos pilares da saúde? Dani falou do sono, falou da atividade física, e o terceiro principal é a alimentação. Então, se a gente conseguir cuidar desses 3, os outros vão complementar a saúde do seu filho, ele vai dar o que a Ferrari daria como carro, como ser humano. Se você não está botando seu filho para dormir direito, alimentando seu filho da forma correta e fazendo com que ele não se enferruje, né? Que ele desenvolva, que ele pratique atividade direitinho, se você não está dando esses 3 princípios básicos, como é que você pode exigir que ele renda na escola, tire notas boas na escola, tudo funcione da forma correta? Isso não vai acontecer. Então, quando a gente pensa numa alimentação adequada, a gente tem que pensar também não só no que bota para dentro, mas no que não bota para dentro. Digamos que você já entendeu que a alimentação tem que estar equilibrada, aí está comendo tudo direitinho, tudo bem. Então, o que que eu não devo colocar para dentro da boca do meu filho? De preferência, evitar os inibidores de bomba de próton, né? Que é o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Muitos médicos não conhecem nem o Tamer e nem os Zengest. Então, eles insistem em fazer uso dessas medicações. E aí você vai bagunçar o pH do seu trato digestivo. Quando você enche dessas medicações ou enche de açúcar, que a gente também tem que cortar da alimentação, o açúcar, desculpa, falei o artigo errado aí, o português, hein? O açúcar, ele vai fazer com que o pH fique muito ácido, ele fermenta. Vocês já repararam que quando come muita coisa doce, a gente fica cheio de gases? Porque fermenta. Então, se você tira do pH correto, você vai fazer seleção de bactérias. Quando você faz seleção de bactérias, você está fazendo o quê? Matando as bactérias que não conseguem viver naquele pH alterado. É como se pegasse a gente aqui do nosso país tropical e jogasse a gente com as nossas roupinhas lá no país, numa região da Antártida. A gente vai durar horas, talvez até alguém dure algum dia ou 2, mas a gente vai congelar, a gente não vai suportar. É a mesma coisa que acontece com a bactéria na nossa barriga. Se a gente altera o pH que ela está acostumada e que ela sobrevive, a gente vai matar. Quando fala seleção de bactérias, é isso. Você matou algumas bactérias e outras foram selecionadas. Geralmente, as que são mais resistentes são as mais patogênicas. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ela continue produzindo ali um monte de substância nociva, inflamando seu intestino. Por isso que lá atrás, Dani falou muito do Tamer, e eu falei aqui no chat também, eu indico para todas as crianças e adolescentes que têm algum caso de doença inflamatória intestinal, TEA, TDAH, TOC, TOD, TAG, né? Esses transtornos neurológicos, eles culminam com inflamação intestinal. Então, se você puder lançar mão de um olhinho que vai equilibrar essa região, porque o intestino não é chamado de segundo cérebro porque é um rótulo à toa, ele é realmente muito importante para todo equilíbrio no nosso corpo. Então, se você evita a seleção de bactérias, evita comer errado, evita medicações que façam mal, antibiótico, anti-inflamatório, corticóide é um veneno, gente, para o nosso organismo, é um veneno, uma bomba atômica jogada no seu intestino. Então, se você evita tudo isso,
você vai ter o quê? Um intestino saudável, né? Então, vamos colocar agora como carro a sua Ferrari, não sendo o seu corpo todo, mas foca no intestino. Se ele está recebendo tudo do bom e não está entrando nada de ruim, ele tem grande chance de funcionar bem. Mas como é que estava até o dia de hoje, até a nossa conversa de agora? Será que ele estava bem? Porque se ele estava inflamado, você precisa desinflamar ele. Porque o intestino, ele é produtor de muitos neurotransmissores que são essenciais na nossa vida. Quando a gente fala da serotonina, é o hormônio da felicidade. Sim, ela é. E, inclusive, 90% dela é produzida no seu intestino. Ó, se eu não tiver um intestino bom, você é uma pessoa triste, vai. E outra coisa, a serotonina, que é produzida 90% no seu intestino, ela é a matéria-prima para que a pineal transforme em melatonina. Será que o seu filho não dorme bem porque ele está se alimentando da forma errada, porque você está jogando um monte de medicação lá que não deveria, e aí ele está inflamado, não produz a serotonina, que não converte melatonina, consequentemente você não vai dormir e vai piorar a inflamação, porque tem muita mãe indo no médico pedindo para dar remédio para o filho dormir. Aí entra com psicotrópico, inflama mais ainda o seu intestino, que já está cagado. Aí vai continuar essa inflamação, vai continuar a seleção de bactérias, vai continuar fazendo aquelas disjunções nas células intestinais, vai passar micronutriente, às vezes macronutriente entre as paredes celulares, piorando a inflamação. Tá vendo como é uma cascata de coisa ruim? Outra coisa, seu intestino produz mais de 80% da sua imunidade. Você acha que o intestino todo destrupiado, como eu acabei de falar, vai dar conta de produzir sua imunidade? Será que essa criança que não come direito, não dorme direito, vai ter capacidade, homeostase, equilíbrio das funções básicas do organismo, que são os pilares, para produzir alguma defesa? E aí você está voltando para a escola com seu filho, com uma sala cheia de outros coleguinhas, de outras comunidades, de outras famílias, e aí tem aquela troca, a gente fala que é troca de figurinha, né? Cada um vem com sua comunidade de vírus, bactérias que é normal na sua família. Aí, quando chega na sala de aula, fica lá 5, 6 horas com aqueles coleguinhas trocando bactéria e vírus. E aí, será que a imunidade dele está preparada para dar conta dessa defesa? Num mundo perfeito, saudável, onde a gente come direitinho, estaria. Mas Dani multou até eu, Dani. Peraí, Paulinha, que eu Mas não estava aqui, conseguindo fechar, agora deu. Deu certo. e a gente está falando que não está comendo direito, está tomando remédio exageradamente, até mesmo essa fase de pandemia, que todo mundo tomou um monte de ivermectina. Gente, eu tinha paciente que a mãe jogava ivermectina no menino 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Pensa como ficou esse intestino. Então, até agora, a gente está falando só da alimentação para mostrar que o intestino, ele é extremamente importante, ele não é só um carregador de bolo fecal para liberar o cocô, ele é muito importante. Da serotonina, além de ser o precursor da melatonina, ela é como se fosse, sabe quando você faz bolo e joga o fermento para o bolo crescer? A serotonina, ela é um coadjuvante nas reações corporais que a gente tem. Então, ela é importante, ela é como se fosse um ingrediente. Aí, de novo, tem alguém falando, amiga. Eu não sei se estão me ouvindo. Ah, na hora. Camila, é você, reconheci sua voz. Camilinha. E aí, o que acontece? Quando você não tem esse ingrediente chave para as reações acontecerem, as reações químicas, que seria a serotonina, elas não vão acontecer. Outra coisa importante, sabe aquela pessoa que fala assim, poxa vida, mas eu estou me alimentando bem, eu estou comendo tudo que a Nutri falou e eu continuo engordando, eu continuo cansada, não estou rendendo, minha cabeça continua doendo. Será que o seu intestino, ele está com a mucosa boa, uma mucosa estabelecida, uma mucosa que tem os filamentos direitinhos, adequados para puxar os micronutrientes? Se você até ontem comia errado, dava comida errada para o seu filho, porque a comida boa começou a entrar, tudo bem. Mas será que o seu intestino está conseguindo absorver?
que se ele estiver inflamado, como eu falei, por mais que você comece a comer direitinho, você não resgatou aquela mucosa ainda. Então, a mucosa está estrupiada, não está sendo capaz de absorver os micronutrientes. Então, se você não tem serotonina para ajudar nas atividades enzimáticas lá direitinho, não tem a matéria-prima para produzir alguma coisa, que seja, vamos comparar aí com a produção de um bolo, a produção de um tijolo, enfim, a produção de um carro, né? Como eu gosto de falar dos carros que os pais começam a entender. Se você falta peças para isso, você não vai conseguir produzir os hormônios, as vitaminas, porque vai chegar faltando ingrediente lá. E aí seu cérebro vai falar, Paulinha, come mais, minha filha, porque não tem material aqui para produzir o básico para você viver bem, minha filha. Come de novo. E aí você está com fome para comer de novo, não porque você não comeu, mas porque você comeu, só que o seu intestino, coitado, está todo estrupiado, não dá conta de absorver o que é importante para você viver bem. Então, aquele cansaço, sabe? Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe que eu até guardei aqui para falar para vocês. Ela falava assim, ó, ela comentou, né, das dificuldades com o filho, e no final ela falava assim, porque mãe sempre tem que estar bem. Gente, nós não somos robôs. Nós somos humanos, mãe, pai, nós somos humanos. Principalmente se você é mãe solo ou pai solo, você precisa cuidar de você. Tudo isso que a gente está falando sobre os filhos, será que você está lembrando de fazer com você? Será que você está dormindo direitinho, se alimentando direitinho, fazendo atividade física? Porque senão você vai explodir em todo mundo ao seu redor e aí vai virar um inferninho, sabe? A convivência. E aí você vai começar a reparar que seu filho vai na hora de jantar, vai querer jantar no quarto, porque ele não quer conviver com aquela pessoa que te explode por tudo e por nada. Então a gente precisa cuidar da gente para que a gente seja capaz de cuidar de quem está ao nosso redor. E aí, quando você parar para pensar, poxa, eu estou sempre cansada, eu não estou dando conta, eu estou com dor aqui, com dor ali, eu estou sempre com fome. Pode ser que isso está acontecendo com seu filho, ele não sabe explicar, principalmente se ele for uma criança que tem TEA, TAG, TOD, TDAH, ele tem o intestino muito inflamado. Então, tudo isso que a gente explicou até agora não vai funcionar direito, entendeu? Então, isso tudo para explicar da alimentação, que está vinculada à imunidade, que está vinculada ao sono, porque se você não tiver serotonina para ser convertida em melatonina, você não vai dormir bem. A melatonina, gente, ela não é só uma ajudinha para dormir, ela é um poderoso anti-inflamatório. Com a melatonina, a gente também estimula o GH, que aí a criança vai crescer. Nossa, é tudo muito interligado. Se eu for ficar falando só disso aqui, a gente vai gastar 3.000 horas. Então, vamos lá. Pula para a próxima aí, Dani, que eu já não lembro o que era, não, que a gente comentou. A imunidade, que acabou que eu já falei, né? Então, o que a gente pode ajudar na alimentação com os olhinhos? O Tamer e o Zengeste. Então, o Tamer para as crianças pequenininhas e até para os adultos. Eu passei o Tamer para o filho da minha amiga que está com autismo, e autismo leve, tudo, mas estava com... Não tem jeito, gente. Qualquer transtorno desses que a gente citou vai ter inflamação intestinal, então precisa. Ah, mas eu faço cocô todo dia, ele é comprido, ele é brilhoso, ele afunda, não tem resto alimentar. Tá bom, mas isso é só o que sai da sua fábrica do intestino. Mas e a questão química é muito mais difícil produzir neurotransmissores. Então, a gente tem que lembrar que não é porque o cocô está saindo lá, teoricamente, nota 10, que todo o resto está funcionando. Então, vamos ter atenção. O Tamer e o Zengeste, questão da alimentação. Outra coisa, não crie uma briga dos 100 anos na sua casa, todos os dias na hora de dar comida para o seu filho. Como a gente está resgatando as rotinas escolares, deu 30 minutos antes do horário do almoço, você estava comendo lá meio-dia, 1 hora da tarde, agora você precisa que seu filho coma 11 horas, porque a van vai passar para levar e tal. Liga um grapefruit no difusor meia hora antes do horário da refeição, e você vai ver que a paz vai voltar a reinar na sua casa, porque eles vão abrir o apetite, vão comer direitinho, não vai precisar ficar dando... Como é o nome daqueles vitaminas que a gente tomava quando era criança? Meu Deus, não lembro agora.
Não lembro. Se alguém lembrar, comenta aí, né? Que nossos pais davam, porque não existe Biotônico? biotônico Vontor. Então, assim, não precisa lançar mão disso aí. Nós temos coisas muito mais modernas e menos invasivas, só de inalar, já vai no nosso burofatório, que faz sistema de chave e fechadura e vai ativar a nossa fome. E aí, Paulinha, oi? Paulinha, as minhas filhas, elas amam o olhinho de tangerina. E aí eu Presta atenção. percebi, eu tenho até que esconder delas, senão elas querem ficar usando ele toda hora. E aí eu percebi que como que fala? A fome, o apetite abriu muito, principalmente da minha de 4 anos. Desde que ela começou a usar o olhinho de tangerina, ela inala, né? A apetite dela, tipo, abriu muito, assim, ela tá comendo muito bem. Gracinha, tá vendo que legal? É muito bonitinho, né? Então, tangerina, toranja, eles vão realmente ajudar e ajuda até no cocô depois, né? Não sei se mudou alguma coisa no cocô aí também. Tirou, você tá sem áudio, não sei se você chegou a falar agora. Mudou o Sim, cocô? melhorou também. Melhorou Viu que também. legal? É muito legal. A tangerina, gente, tem pai que é muito sisudo, assim, sabe? Tangerina, a laranjinha, que no consultório começa a conversar. Quando eles inalam, parece que resgata a criança do interior deles, assim, eles abrem um sorriso. É muito bonitinho de ver aquelas pessoas, né? Muito fechadas. E em relação à imunidade, o Stronger, que a Dani já tinha comentado lá atrás, a gente, às vezes, no auge de... Começou uma virose e tal, fazer o Flum para potencializar nossas defesas. E a alimentação, que eu já falei, vai fazer toda a diferença. A gente tem a nossa produção normal, nós somos fakes máquinas perfeitas. O problema é que a gente vai usando da forma errada e maltratando o nosso organismo. A gente exige demais. Aí você pensa, poxa, o carro deu sinais, eu levo na concessionária, eu faço revisão, eu cuido dele. E por que que o meu corpo, que é o único carro que eu vou ter na vida, eu não vou poder trocar esse carro e nem tem peças dele que são introcáveis, nem sei se existe essa palavra, e aí eu fico maltratando. Eu fico usando até a última gota de vida do que eu dou conta de fazer. Se você estiver correndo para salvar seu filho, você vai usar a sua última gota de vida, de sangue que for, né? Para salvar de um carro, de um pitbull, o que quer que seja. Mas para o dia a dia, gente, você tem que pensar que você não é um joguinho de videogame. De novo, eu insisto nisso. Deu ruim, para, avalia, vê o que você pode fazer para cuidar de você. Primeiro, a máscara de oxigênio vem para a mãe e para o pai. Depois a gente continua cuidando do outro, senão a gente vai fazer todo mundo definhar. Porque se a gente não está lá para cuidar, quem vai cuidar? Tá? E delegar tarefas também, né? Porque a gente é o cérebro da casa, mas a gente precisa delegar as tarefas. Então, imunidade é deixar se sujar assim, como essa figurinha aqui mostra, só tendo cuidado de tomou banho de chuva, depois já corre do banho de chuva e vai tomar um banho, fica quietinho dentro de casa, um chocolatinho quente, pezinho, se puder fazer até um escalda-pés, com óleos essenciais ali na banheirinha, ó, um guarde, no difusor. Várias vezes, gente, eu fui rotina de enfermaria aqui, né? Que é a médica que passa todo dia visita na enfermaria para ver as crianças. Eu deixava meu difusor com algum paciente que eu estava vendo que estava muito ruim, principalmente do quadro respiratório, deixava com eucalipto, deixava com guarde, deixava com a melaleuca, para colocar lá na enfermaria mesmo, na internação ali, sabe? E assim, ajuda demais. Então, assim, cuidar da imunidade para a gente dar conta de viver, né? Qual que é o próximo, amiga? Se tiver pergunta, pode ir falando, gente. A Dani está respondendo o chat e eu estou respondendo o que for aqui online, tá? Ao vivo, aliás. A Maiara levantou a mão, acho que ela tem uma pergunta, Paulinha. Maiara, pode abrir teu áudio. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Está aqui ainda. Pronto, eu não sei. Estou aparecendo, porque não estava mostrando para Tá mim. sim. Aham, tá sim. Não, eu falei lá no chat em questão do meu adolescente, né, que ele tem 13 anos e está realmente com um grau de espinha muito, muito grave. Eu levei para o médico
fui encaminhada para dermatologista, e o dele foi diagnosticado que é hereditário, né? O pai dele teve, na adolescência, acne e tudo, mas eu sei que é consequência também da má alimentação, que ele veio vivendo muito, muito tempo, por descuido meu também, e ele é muito ansioso, adolescente, né? Estressado, tudo ele quer na hora, tem que ser. Até para utilizar os óleos essenciais, ele é bem resistente, porque na cabeça dele não funciona. Se passou, não fez milagre, para ele não funciona. Mas mesmo assim ele usa e está utilizando. Estou tentando mudar a alimentação dele, que é muito difícil, por conta que ele vê, ele quer comer, né? E eu tenho também aqui meu marido que come, compra e fica difícil. Mas assim, fora a alimentação, né? Porque eu estou tentando mudar, estou tentando conscientizar o meu marido, conscientizar ele, e mudando tudo que tem aqui em casa para melhorar. Mas assim, o dermatologista receitou um medicamento bem pesado, que eu pesquisei sobre o medicamento, que é o Roacutan. Ele é muito pesado, ele tem muito efeito colateral, já em coisas que ele já sofre, que é ansiedade, ele é muito inquieto, entendeu? Aí eu queria saber no que é que eu posso fazer, assim, quais óleos eu posso usar para diminuir esse efeito colateral desse medicamento, que ele vai ter que usar porque a inflamação está muito alta mesmo. Está a nível de grau 4, é como se ele fosse um adulto com muita espinha. Nayara, o grau 4 não tem jeito, vai para o Roacutan mesmo. E aí é que tá, é isso que a gente fala. Às vezes você vai fazer uso de um remédio que não tem jeito, você tem que usar, mas a gente sabe que os olhinhos vão cuidar dos efeitos colaterais. Mesmo que o dermato tenha colocado ali como grau 4, porque o grau da acne a gente é no olhar, né? Então ele como é que a gente considera? Ele é como se fosse assim, analista dependente. Vamos supor que talvez eu olhasse e achasse que era grau 3, tá? Tô dando uma dica, uma suposição. Como foi o dermato, eu imagino que deu certinho, grau 4, grau 4, não tem jeito. Agora você falou que ele é ansioso e quer a resposta rápida. Me fala como que você de fato fez, porque os olhinhos eles são rápidos, eles não demoram para apresentar melhora, não. E precisa realmente que o seu marido entenda que certas comidas não podem ter em casa. Se não tiver em casa, talvez seu filho não coma, né? A gente é culpado quando a gente leva a comida para dentro de casa sabendo que se não tivesse, o filho não compraria. É verdade. Então, precisa de corrigir essas questões. Em relação à ansiedade, é muito comum no adolescente, isso aí a gente consegue resolver com os olhinhos, mas me fala o que você fez para a acne, porque às vezes, se você não comprou o Roacutan ainda, dá para tentar ainda mais uma última vez para mostrar para ele, mas é assim, pegar firme, ó, 5 dias para você fazer a última tentativa antes da gente comprar esse remédio e tal, entendeu? Mas usar esses 5 dias direitinho. E a gente fala que em aromaterapia, a gente apaga o incêndio, que no caso é aquela pele que ele está vendo ali, a acne em si, mas tem que tratar a causa. Então, o que é o incêndio? Vou fazer olhinhos na pele. O que é a causa? É cuidar da alimentação e do intestino. Porque quando a gente é uma célula única, a gente tem aqui o ectoderma. Mudou a tela? Mudou para mim. A gente é uma célula única lá na embriologia, a gente é um ectoderma aqui fora. Esse mesmo ectoderma, ele invagina para formar o nosso intestino. Pensa que criou um buraquinho aqui entre a gente, né? Então, o que a gente come resvala lá na pele, assim, total, né? Quando aquela frase que fala você é o que você come, ela pode ser, tem coisa que os idosos falam e repetem, que parece até que eles, né, dominam o assunto. Às vezes, de fato, eles veem que, dependendo do que a gente come, a nossa pele vai pipocar, né?
E tem muito a ver com o hormônio também. Eu, por exemplo, até hoje, quando eu tô para ficar menstruada, eu pipoco umas espinhas. Então, é hormonal. Mas então, o que que eu tô querendo dizer? Que a ectoderme, que é a que está lá no seu intestino, é a mesma aqui da sua pele. Então, o eixo intestino-pele, ele fica muito aflorado quando tem uma disbiose. Então, para corrigir essa disbiose, é tudo que a gente já falou lá na parte da alimentação e Eu precisa. anotei tudo. Ah, que bom. E precisa corrigir a alimentação e tudo que você puder ajudar o seu intestino para resgatar a mucosa. E em relação à pele, me fala o que que você usou de fato aqui. É assim, o que eu usei foi melaleuca com, com óleo fracionado e lavanda. Fiz um blendzinho e fiquei passando na pele dele. Certo que quando eu passei, quer dizer, eu passei uns 3 dias, né? Mas eu não passei só isso. Eu estou ainda trabalhando nisso, nele, que ele usa, se eu não tiver ali 100% em cima dele, ele não usa, entendeu? Ele acha assim que não vai valer a pena. Ele quer alguma coisa que faça efeito de imediato. E eu sei que os óleos fazem efeito porque eu usei em mim. Eu tenho a acne adulta, eu não tinha na minha adolescência, nunca tive acne, vim começar a ter depois dos meus 25 anos, e eu passei no meu período e deu super resultado. Eu sei que dá resultado. A dele é muito grave mesmo. As costas dele é lotada. E assim, eu passei nas costas, fui passando nas costas e eu percebi que estava secando. Só que nas costas ele não veio, né? Ele veio mais no rosto. E no rosto ele estava muito resistente antes de passar. Só que esses 2 dias eu passei nele. E aí ele viu que secou, aí ele já ficou ali. Aí eu vou continuar o uso. E a minha pergunta inicial era essa. Exatamente o que você já me posso fazer uma tentativa de não usar o botão, né? Então, eu posso estar fazendo um protocolo com os óleos essenciais para tentar evitar o botão. É isso? A sua pergunta bagunçou, não consegui entender nada. Alguém entendeu? Ficou. Entendeu? Eu acho que ficou sem conexão, Maiara. Se tu puder repetir a última pergunta. Não, assim, a minha pergunta é assim, Maiara, a gente não está te ouvindo. Se tu quiser escrever ali no chat a pergunta, está cortando o som. que ela já até respondeu, posso fazer alguma tentativa, apenas com os óleos essenciais, claro, a alimentação, cuidando de todo o resto que já foi feito. Pronto. Ok, eu vou escrever. Só um minutinho. Dani, você está compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo mais nada, só estou vendo as Não, carinhas. não, eu parei de compartilhar, que a gente estava respondendo ali para ela, mas viu, Maiara? Depois tu confirma se tu está ouvindo a gente também. Utilizando os olhos para a ansiedade dele, já vai ajudar ele nesse processo dele aceitar que vai levar um tempo, que não é imediato, assim, né? O A minha resultado. Os conexão está adolescentes, eles horrível. querem tudo para ontem. E já vai ajudar, porque essa própria ansiedade dele já a- a- aumenta ali o processo inflamatório, aí tem a questão da alimentação também, né? Tem a questão do sono, tem a questão do esporte, né? O que a gente estava falando de praticar atividade física também vai ajudar. Vamos ver, ela escreveu ali, ó. Ah, você viu que está ouvindo. Vamos ver se ela coloca a Uhum, pergunta depois. uhum. A Vivi comentou ali que ela tem filhos adolescentes, que ela fez um blend melaleuca, lavanda, copaíba, frankincense e gerânio. Ótimo esse blend. E assim, ó, gente, o HD Clear, ele é excelente. O HD Clear, ele é para pele acneica, para pele pré-adolescente, né? Adolescência, adulto que tem a pele acneica também, que tem a pele oleosa. Ele é maravilhoso, o HD Clear.
e pode fazer um uso contínuo dele. Vamos ver aqui. Ela vai escrever. A Camila diz que usa também, gosta. Isso, sim, fazer uma última tentativa com os olhos, mas tratar a causa também, não só a pele, porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca e não resolve. Você tem que tratar lá no começo da história. A ideia do gerânio ali no olhinho que a Vivian falou que usou é muito legal, porque ele vai organizar a nossa questão hormonal, né? E outra coisa, gente, a questão adolescente usa tela demais. E a tela bagunça total os hormônios da pessoa. Por quê? Deixa eu explicar um pouquinho sobre tela. Quando você permite que seu filho, de qualquer faixa etária, use tela além do tempo que é previsto, né? Até 10 aninhos, 2 horas ao dia só, de 10 a 12 anos pode até usar umas 3 horinhas ao dia. Mesmo assim, quando é meu paciente ou aqui em casa, eu só deixo usar quarta-feira e final de semana. Eu não deixo todos os dias, tá? E mesmo assim, eu já acho que ainda influencia em alguma coisa. Então, assim, o que acontece com a tela? Eles ficam vendo informações demais, informações muito avançadas para a idade deles. O adolescente e a criança, eles só vão ter o seio frontal, né? O lobo frontal, desculpa, cerebral, que é o freio, é o nosso freio, é o lobo frontal. É aquele que te mostra os perigos, as consequências, eles não têm isso desenvolvido. Então, não adianta você falar, por exemplo, filho, estuda, porque senão você vai ficar reprovado. Olha que chato isso, né? Para o seu boletim, para sua vida profissional. Eles não estão nem aí para o futuro, lá longe, tão longe. Eles são imediatistas, eles querem saber o que de bom tem em estudar agora. Lá na frente, na carreira, depois eles resolvem. Eles estão nem aí com essa ameaça aí de que lá na frente, você pisou no freio. Eles não têm freio. O lobo frontal só vai amadurecer com 24 anos. Agora, se você falar assim, filho, estuda, olha que legal, seus colegas já estão aqui confabulando o que vocês vão fazer no dia tal, cinema, praia, shopping, blá, blá, blá. Aí você pisou no acelerador do seu filho. Aí você está mexendo onde vai causar um efeito nele que de fato vai, brilhar os olhinhos. Opa, isso eu quero, isso é para agora, isso eu vou gostar de fazer. Então, eu vou estudar sim, porque eu quero conseguir isso daí. A mesma coisa, gente, com relação à tela. Não adianta você falar, filho, vai acontecer isso, você ficar na tela, não dá. A tela realmente é uma coisa que é inegociável. Você precisa estipular o prazo e pronto, por causa sou sua mãe, estou falando, senão você vai perder o computador de vez, ou o celular, o que quer que seja, tá? E aí, dito isso, o que acontece? Se você deixar o seu filho usar a tela próximo do horário de dormir, os neurônios estão elétricos, estão assim, né, na tela. Se você fala, aqui tem adolescente que eu pergunto, tá, você usa tantas horas por dia, e qual é o horário que você usa? Você, por acaso, vai para a cama com o celular? E se você vai para a cama com o celular e deita, dorme e bota ele do lado, o seu cérebro ainda está demorando, digamos aí, 2 horas para desligar. Então, você deitou na cama com o celular, só daqui a 2 horas que seus neurônios vão começar a desacelerar para dormir. Para entrar no sono REM, ai. Então, quer dizer, precisa estipular o limite da tela. Por quê? Se você não dorme no horário certo, com a tela 2 horas antes desligada, o tempo de sono do seu corpo não é igual ao tempo de sono do seu cérebro. Ele demorou 2 horas ainda para desligar. Ah, tia, mas eu fui dormir 10 da noite, acordei às 6, eu dormi 8 horas. O seu corpo, sim, mas o seu cérebro dormiu só 6 horas. Se você deitou na cama com o celular, o seu cérebro dormiu só 6 horas. Para, Isaac. Guarda, igual a Paulinha. Um cérebro que não dormiu, pelo menos quando é pequenininho, 9 a 10 horas, e quando é maiorzinho, pelo menos 8 a 9 horas, ele não vai dar conta de produzir os hormônios, os neurotransmissores, de acordar preparado para encarar um novo dia e fazer todas as funções que são exigidas de um corpo saudável. Então, como é que você vai querer que seu filho tenha foco e atenção? Como é que você vai querer que os hormônios estejam em equilíbrio?
Se você não comeu direito, não dormiu direito, não tirou a tela no horário certo. Gente, aqui não é para culpar, não, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar, cuidem de vocês primeiro. Eu vi uma mensagem ali que eu tô sem o chat aberto, mas eu só li, tá errando tudo. Não é assim. A gente não. É tudo muito novo, né? Até os olhinhos. Lembra quando começou a acupuntura na nossa convivência, que as pessoas não sabiam do benefício que ela trazia? Então, é a mesma coisa os olhos, eles são nossos melhores parceiros, eles são, nossa, nossos melhores coadjuvantes na vida de ser mãe, de ser tudo isso que a Dani falou, porque mãe, é doméstica, é esposa, é professora, é animadora de casa, é aquela que é psicóloga para levantar o astral do filho. Então, assim, os olhos são nossos maiores parceiros mesmo, é assim, tem outra palavra que eu estou querendo falar, não estou conseguindo lembrar, não. Então, eles vão ser as suas armas aí nessa batalha diária com o filho, com o marido, com todo mundo. E aí, em relação à tela para o adolescente que tem, por exemplo, a acne e outros problemas como a ansiedade, como depressão, a tela é o inimigo número 1. A tela pode ser o maior causador, inclusive, do que ele se encontra hoje, da patologia que ele está tendo agora. Então, quando fala em buscar a causa, não só tratar a consequência, por exemplo, passando o olhinho na pele, é buscar a causa, é rever a questão do sono, da alimentação e da atividade física, principalmente. Ó, a gente estava numa praia no Carnaval, que é uma vila de pescadores com praia. Às vezes as crianças falavam assim, ai, não tem nada para fazer, eu quero meu celular. Não, vamos inventar alguma coisa. Meu marido inventou de fazer uma casa na árvore com eles. E claro, a gente levou as bicicletas, então eles pedalavam, eles foram fazer comprinha na venda sozinhos, eles têm 9 e 10 aninhos, foram os dois, um parceirinho do outro, pedalando até a vendinha, fizeram a compra no cartão do pai, tudo certinho. Então, assim, comece a delegar tarefas para o seu filho, confie neles. Quando eu vou andar com o Pietro aqui para ir para a casa do amigo, é na mesma quadra, mas aqui é perigoso. Então, filho, você vai sozinho? Não, mamãe, eu ainda tenho medo. Então, vamos fazer o seguinte, você já vai começar a treinar. Você vai 5 passos na minha frente, eu vou estar atrás de você, mas você vai tentando ir sozinho, eu vou estar de olho em você. É isso, é começar a mostrar para o seu filho que você confia nele, que ele é capaz, que ele é corajoso, que ele é forte, ele só tem que ter atenção. E nisso ele vai treinando. Na nossa época, a gente não teve que, bom, estou falando por mim, que eu tenho 40 para sempre, né? Na minha época, eu morava no interior, não era tão perigoso, a gente brincava de tudo o tempo todo, andava sozinho pelas ruas, mas agora não dá, né, gente, para fazer como era antes. É por isso que eu falo, nunca fale, eu já fui criança, eu já fui adolescente. A nossa época foi totalmente diferente da época deles. Eles estão sendo bombardeados de informação o tempo todo, se comparam. Eles não se comparam com o coleguinha do prédio ou da rua, eles se comparam com as pessoas do universo inteiro, porque eles conseguem ver todo mundo nas redes sociais. Então, a autoestima deles está muito mais vulnerável do que a nossa estava na nossa época. Então, a gente precisa ter esse carinho e aceitar quando eles falam de uma dor, né? Não a gente falar, já passei por isso, você vai tirar de letra. Não, ajude seu filho a dar colo para aquela dor, leve uma solução para o problema dele, sabe? E foque na causa maior, lá atrás, não só nas consequências. A pele, igual alguém falou de seborreia. Por exemplo, a minha filha tem. Por quê? Porque ela passa o creme ainda da forma errada na hora de pentear o cabelinho cacheado, né? Então, o que eu faço de vez em quando? A gente vai, lava a cabecinha dela com um peppermint, principalmente onde eu vejo que ela coça, que é pontual. O creme cai todo ali naquela região. Agora, se seu filho de fato tem uma dermatite seborreica, você tem que fazer aquela sinergia com copaíba, com melaleuca, com lavanda. Pode ser um sprayzinho para borrifar umas 3 vezes ao dia. Outra coisa, gente, em relação aos olhinhos, não é uma vez ao dia que vai resolver. Na grande maioria das vezes, precisa ser um uso mais constante, né? É 2, 3 vezes ao dia, dependendo do quanto aquilo é crônico na pessoa e enquanto ele não tratar a causa. Por exemplo, esse caso da acne. Eu preciso fazer o uso do Rolon 3, 4 vezes ao dia e vou dizer que as mães podem passar enquanto o filho está dormindo, né? Que a gente costuma poder dormir mais tarde, então o filho já está dormindo, vai, passa de levinho.
principalmente quando é uma criança com autismo, com TDAH, que você tem aquele rolão para fazer na linha da coluna, né? Com os olhinhos muito neurológicos, vetiver, copaíba, frankincense, a lavanda ajuda muito, faz neurogênese, o manjericão faz neurogênese. Então, assim, principalmente enquanto está dormindo, que eu sei que eles têm uma questão de pele também, vai lá e passa devagarzinho, né? Mas faz o seu papel e não se culpe, pelo amor de Deus, ninguém está aqui para culpar ninguém. Então, na hora do foco e da atenção nos estudos, vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa. O Pietro, ele é meio agitadinho. Então, para ir para a escola, ele pinga uma gotinha de copaíba sublingual, ele estuda à tarde, depois do almoço ele vai lá e pinga. Sempre que for olhinho para ingestão, gente, lembra de ter comida na barriga, tem que estar com a barriguinha forrada, tá? Então, ele bota uma gotinha de copaíba sublingual e no caminho para a escola, Pietro e Elisa já têm o Tinker, que eu não estou com ele aqui por perto de mim, tá nas mochilas, se alguém quiser mostrar aí, que é o amarelinho do Kit Kids, eles vão passando no punho, na linha da coluna, e lá na escolinha deles tem 2 intervalos, então a regra é, nos intervalos, retocar o olhinho, entendeu? E aqui o que aconteceu, que eu ia falar que foi um exemplo, no auge da pandemia, eu precisei de ajuda da professora particular, porque eu, como médica, estava no hospital o tempo todo, e eu não tinha como deixar esses meninos na tela o tempo todo, então eu pedi a uma professora particular para ajudar. E depois eu mesma virei a professora particular. Porque eu troquei todos os meus horários de trabalho, não usei mais tela e vim ser a professora dos meus filhos. Pietro, ele estudava, chutando aqui a bancada onde eu estou. Ele ficava com o pezinho assim, chutando, ficava batendo lápis, não tem aquela criança que fica batendo lápis? E assim, era desesperador. Eu dava aula para eles com o terço na mão, pedindo Nossa Senhora para me acalmar, para me dar paz, sabedoria e discernimento, senão eu estrangulava o menino. E aí, colocava o difusor aqui, gente, tem alguns olhinhos. Quando a gente fala assim, o Brave é o mix da coragem. Não é só coragem para um cenário, mas é até coragem de mudança. Assim como o orégano no difusor, ele vai dar essa virada de chave, né? Foi até Dilma que me falou, Paulinha, bota o orégano junto com outros 2 olhinhos que eles gostem, um deles sendo um para foco e o outro para alegria. Porque no momento de estudo, você tem que ter alegria, né? Aliás, a alegria, gente, ela move tudo, igual foi dito aí, eu acho que foi a Rafa que falou, né, da tangerina. A alegria, ela abre as portas para muita coisa na nossa vida. A tangerina, ela é um olhinho que traz alegria, né? Então, na hora do foco e da atenção, o que eu mandava para o difusor na casa da professora, que a professora me ligou, a hora que a Edgar pegou meus filhos lá, a professora me ligou, ela falou, Paulinho do céu, ela é minha amiga, né? Que foi isso? Hoje foi totalmente diferente estudar com o Pietro. Ele rendeu, ele não tirou o foco. O que tem nesse negócio aqui, que foi a primeira vez que ele levou o difusor? Ele levou com a tangerina, com o peppermint e o orégano. Ele foi outra criança, e eu não contei nada. E os meus filhos sabem usar o difusor desde sempre, né? A Elisa, ela é chamada de médica da sala de aula pelos coleguinhas, ela cuida de todo mundo, da professora, de todo mundo. Tem olhinhos para cuidar de todo mundo. E o Pietro também já cuida dos coleguinhas. Essa questão, gente, da terapia integrativa, que é você ser o autor do seu tratamento, não é só para os adultos. As crianças e os adolescentes, eles conseguem perceber. Se você acha que ele não vai perceber, tira foto. Tira foto dessa espinha, como ela está hoje, mostra a comparação para ele daqui a 5 dias. Feridinhas de pele, até do cachorro, eu faço isso sempre quando eu quero mostrar a evolução, ou eu mesma perceber, que às vezes a gente não consegue, a nossa mente mente para a gente, né? Será que estava melhor mesmo? Será que está melhorando? Será que não está? Ué, quando você vai fazer dieta, você não marca lá o peso do começo e o peso do final, senão sua cabeça já até se confunde? É a mesma coisa, uma imagem de pele, precisa de foto para registrar o antes e o depois. Então, o que acontece? Você consegue trazer paz e alegria, gente, para um ambiente só de ligar um difusor. Você não vai ficar gritando, menino, estuda, menino, senão você não vai passar na prova, menino, pelo amor de Deus, o que você vai ser nessa vida? Muda o seu repertório, sabe? Seja uma companhia saudável e alegre para o seu filho, coloca lá o difusor, começa a estudar com ele, de repente leva uma caneta nova. Quem não gosta de um material novo para estudar? Uma canetinha ou um lápis novo só
e o difusor ligado ali, ó, às vezes arruma de forma diferente o ambiente de estudo, sabe? É melhor assim do que criar aquela cena, né? Aquele cenário que o menino já fala, ai meu Deus, vai começar tudo de novo, não aguento mais isso. Você, se coloque no lugar dele. Como seria para você? Seria um cenário alegre para estudar ou seria o terror quando chega a hora dos estudos? A gente consegue mudar tudo isso, basta colocar um olhinho essencial no difusor, passar um olhinho essencial na pele. Olha como é incrível, a gente está com as melhores armas do universo nas nossas mãos. Só basta a gente querer. E aí que eu falo, se você é capaz de botar uma gasolina aditivada, o melhor óleo no seu carro, levar na melhor revisão, comprar a melhor peça, por que não fazer isso com o seu filho, gente? É o seu bem mais precioso. E com você, pelo amor de Deus, não deixe, não pensa isso, que a mãe tem que aguentar tudo. Mãe não tem que aguentar tudo, tá? Tudo que a gente está falando aqui para a criança serve para a mãe, para o pai, para o irmãozinho. Outra coisa que eu quero falar. A gente tem muito caso desses, né? TEA, TAG, TOD, paralisias cerebrais, DI, né? Que é o deficiência intelectual. Então, assim, você que tem mais de um filho e tem um que tem algum diagnóstico desses que eu falei, lembra de dar atenção para o seu filho, que é mais saudável também, sabe? Eu sei que demanda muito seu tempo focar naquela criança que tem alguma atipia, né? Alguma necessidade especial, mas dê uma atenção de qualidade, mesmo que não seja tanto tempo quanto você tem que demandar para a criança que, né, tem alguma deficiência, mas quando você tiver com o seu filho saudável, que seja de muita qualidade, porque senão ele vai ser um peso para você no futuro também, porque vai romper o vínculo com a mãe e com o pai. Ele vai achar, ele vai pular etapas, ele já vai se achar o adulto da casa, porque não, minha mãe já tem que cuidar demais do meu irmão, então eu vou aprender a me virar sozinho, sabe? Ele vai perder aquela certa amizade que ele tem que ter com o pai e com a mãe. Ele vai virar, vai às vezes a buscar um colo fora de casa. Isso é muito ruim também, gente. A gente precisa dar atenção a todos. Eu sei que é difícil, por isso que eu tô falando. Você também precisa de colo. E aí, para você ter essa capacidade de dividir seu tempo entre os seus filhos da casa. E mesmo quando são saudáveis, vai ter um que vai delegar mais, que ele pode ter uma imunidade mais fragilizada, que ele pode ser o que tem mais dificuldade na escola. Os filhos não são iguais. Então, assim, não se culpe, mas reveja como que está o cenário da sua casa. Então, de foco e atenção, acho que é essa questão, tirar as telas. O que você puder fazer também em relação a atividades de tabuleiro, né? Pelo menos uma vez por semana, com a família reunida ali. Ou se seu filho realmente não tem como você introduzir o tabuleiro, fazer uma atividade de pracinha, sabe? Levar numa pracinha legal, pedalar. Tá lá com ele, é o tempo que você tem com o seu filho. Tente fazer parte das atividades que ele faz, né? Resgatar esse vínculo aí de mãe, pai, filho, para você poder ter direito de cobrar alguma coisa. Porque se você é aquela pessoa que quando seu filho vem falar com você, você tá ali no telefone, fala, filho, tô te ouvindo, filho. Você nem olhou no rostinho dele, ele vai começar a perder o interesse por você também. Então é isso. Tem mais slide, Dani? Nem sei se chama slide, gente. Mas eu só tenho 40. E Quem isso tem que tu falou, pergunta? slide de gratidão aqui, de despedida, então. Mas isso que tu falou, Paulinha, é uma coisa interessante de pensar assim, mas eu não tenho nenhum hábito desses com meus filhos, né? Isso que a Paulinha falou, vocês podem pensar, que nem a Mayara falou, gente, estou fazendo tudo errado. Não, a gente não é perfeito e nem tem que ser. Agora, assim, se não é automático, se não está na rotina isso, se não é hábito, colocar numa folha. Lista de atividades com o filho 1, lista de atividades com o filho 2, lista de atividades com a filha 3, e tentar fazer uma, pelo menos, 2, 3 por semana, né? A gente tem uma capacidade de mudança, né? A gente tem essa capacidade de mudança cada dia. E como a Camila falou ali, como a gente precisa de Deus, né? Sim, Ele está com a gente nesse poder de criação aí, Ele vai nos ajudar também. A Mayara colocou, verdade, vivi isso na infância, eu tinha mais atenção por ser a mais nova, eu tinha problema de saúde,
e os outros se viravam sozinho por um tempo, eles tinham raiva de mim. Aham, porque daí tu tu tinha que mandar fazer as coisas e tudo mais, né? Treinamento maravilhoso, gratidão. Paulinha, gratidão por ter aceito o convite, as meninas terem dedicado esse tempo que é para vocês, é para a gente, é para os filhos também, né? E a gente queria fazer um teste também, qual seria o público desse horário, né? Foi um público interessante, foi um público bom, às vezes a gente não consegue fazer à noite, então é um horário que a gente pode pensar em fazer pela manhã, né? E gratidão por vocês aí, vamos lá, né? Início de ano, os meus começaram as aulas segunda passada, aí estava entrando no ritmo, daí veio carnaval, agora tem que entrar no ritmo de novo. Vamos lá fazer de novo, né? Aqui a Paty falou, deu uma virada de chave, muito obrigada, excelente treinamento. Esse horário é perfeito. Olha aí, ó, horário perfeito, Paulinha, ó. Então, tá bom, meninas. Deixa eu fazer um print aqui da nossa sala. Deixa eu descompartilhar a tela. Peraí. Fazer um print, quem quiser abrir a tela, para a gente registrar esse momento aqui. Ah, e eu fiquei de mostrar o HD Clear. Ó, esse aqui é o HD Clear. Ele é roll-on também, ó. Tá? E ele também tem o gerânio. Então, ele é bem completo, certo? Vou fazer aqui. 1, 2, 3 e... Deixa eu mostrar o HD Clear, então, aqui. E um Stronger, que eu amo esse óleo aqui para imunidade. 1, 2, 3 e... Aí. Valeu, meninas. Gratidão. Bom dia pra gente. Beijo, pessoal. Obrigada. Ficou gravado sim, Tati. Eu vou compartilhar depois o link.